Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao treinamento de JavaScript. E no vídeo de hoje vamos entender um pouco sobre requisições síncronas e assíncronas. Então vamos para a tela. Bom, lembrando que eu vou deixar o link do Notion aí na descrição do vídeo, tá? E se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e vamos lá. Bom, aqui no Notion você vai descer aqui em Overview e vai clicar aqui no assunto de hoje, tá? Requisições síncronas e assíncronas. E primeiramente, a gente precisa entender um conceito, tá? Antes de partir para a prática. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Bom, primeiramente vamos entender o fluxo cliente-servidor, tá? Client-server, beleza? As aplicações solicitam através das requisições, certo? E aguardam uma resposta. Por exemplo, o navegador, que é o cliente, tá? O client, faz uma requisição, tá? Ele solicita algo, ele pede algo, tá? Pede a quem? Ao servidor, o server, tá? E aí o servidor vai retornar uma resposta, tá? Esse é o fluxo de client-side, né? Você, usuário, solicita alguma coisa à internet, ao servidor, né? E aí ele retorna para você o que você solicitou pela URL, busca, alguma coisa do tipo, beleza? Fluxo bem simples. Bom, e quais são os tipos de requisição, tá? Bom, o primeiro é o síncrona, tá? A requisição síncrona. Após ser feita uma requisição, o processo realmente é bloqueado, até que se obtenha uma resposta. Diante desse fluxo, não é possível solicitar outras requisições enquanto a requisição feita seja concluída com sucesso. Ou seja, você consegue apenas solicitar uma requisição. Para você solicitar outra requisição, você precisa aguardar a primeira ser concluída para poder ele te responder a segunda, certo? Vamos ver aqui o tipo de requisição assíncrona. Pode ser feita diversas requisições em paralelo, simultaneamente, tá? Onde cada resposta é retornada quando estiver pronta. Então, com esse tipo, né, assíncrona, você consegue fazer múltiplas requisições, tá? E não vai precisar ficar atualizando a página sempre que você precisar de algo, certo? Vamos continuar aqui, ó. Ajax, o que é isso? Com certeza você já viu essa sigla em algum canto ou já ouviu falar, né, essa palavra Ajax. Bom, não é nada demais. Ajax é uma sigla, tá, que abrevia a palavra Asynchronous JavaScript and XML, tá? Ajax é uma técnica para carregar dados, certo? Em uma parte da página sem ter que atualizar a página inteira. Bom, quando você carrega um site a uma loja virtual no navegador, na URL, você fez o carregamento de uma página completa. Porém, dentro dessa página vai existir alguma área que vai fazer requisições sem precisar atualizar a página inteira, certo? A gente vai ver um exemplo na prática mais adiante. Vamos aqui, ó. E por que eu devo utilizar o Ajax? Bom, o Ajax ele utiliza um modelo de processamento assíncrono, ou seja, com o Ajax você consegue fazer várias requisições, tá? E o que eu preciso para fazer essas requisições utilizando o Ajax? Bom, você vai precisar utilizar um objeto chamado XML HTTP Request, tá? API. Vamos entender aqui um pouco, ó. Esse XML HTTP Request API é uma requisição feita, né, que vai tornar o envio de requisições muito fácil, tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma variável e aí eu instanciei aqui um objeto, tá? Esse objeto é o XML HTTP Request, é um objeto já pré-definido, ele vem no navegador, tá? Lembrando que no vídeo passado o assunto foi sobre objetos, então se você não assistiu, vai na playlist aí do treinamento e vê o vídeo passado que foi sobre objetos, tá? Lá eu expliquei sobre os objetos pré-definidos e os objetos que você consegue criar no JavaScript, certo? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Quando eu utilizo aqui esse objeto, XML HTTP Request, e eu consigo exibir aqui no log, ó, a saída dele, tá? Ó, ele vai existir as chaves e os valores, né? As key e value e tal. E aí você consegue também simular aí, tá? Lembrando que eu vou já pro VS Code para a gente testar esses exemplos. Outro exemplo aqui que eu coloquei é utilizando a API do Pokémon, tá? Essa API, né, é um endpointzinho que vai ter lá os Pokémons para você fazer requisição e aí ele vai te retornar em um formato específico, a gente vai já ver um exemplo, tá? Prático. Uma lista de Pokémons que você consegue fazer alguma aplicação fazendo requisição nessa URL, tá? E aí é bem simples, vamos entender aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui o objeto pré-definido, o window, né, que a gente viu na aula passada, e ele vai executar um evento, né? Que evento é esse? É um load, né? Ele vai recarregar. Então, quando o meu window, né, meu objeto pré-definido, carregar,
ele vai executar o quê? Um método, né? A gente viu na aula passada que isso aqui é um método, tá? Não é uma função, isso aqui é um método. E aí dentro desse método eu tenho aqui um código, né? Vamos ver aqui o que é que esse código faz. Bom, aqui tem uma variável e aí ele está aqui instanciando o objeto, né, pré-definido, XML HTTP request, e aí ele vai executar alguma coisa aqui, ó, certo? Mas primeiramente vamos entender uma coisa, quando a gente utiliza algum objeto pré-definido, ele vai existir métodos, tá? Dentro desse objeto para ser executados. E um deles é esse aqui, tá? O open, que a gente vai fazer uma requisição no endpoint lá do Pokémon, né? A API do Pokémon. E aí a gente vai utilizar um método get, né? Que é pegar, pegue, e aí a gente faz aqui um send, que é para poder ele enviar a requisição, a solicitação, tá? Bom, e aí quando ele enviar a requisição, né? Ele vai, ó, executar aqui, né? Ele vai recarregar e executar esse método. E aí ele faz uma verificação, que se o objeto, né? Lembra do this, lá do vídeo passado? O this está fazendo referência a esse objeto aqui, tá? Ó, que é essa variável aqui, beleza? Se o status for 200, que é ok, né? O retorno, eu coloquei aqui até um log aqui, ó. A gente vai já ver na prática no VS Code. Ele vai executar o que tem dentro do if aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele cria uma variável, né? E utiliza aqui o json.pass, né? E ele pega aqui, ó, o response, né? A resposta da requisição que foi solicitada aqui, tá? Ó, para essa API aqui, tá? E aí a gente utiliza esse método pass para deserializar, né? Uma string para um objeto JavaScript. Não se preocupa se você não entender o que é isso. Daqui a pouco a gente vai ver na prática o que é esse deserializar, tá? Uma string para objeto JavaScript, certo? E aí a gente exibe aqui um log para ver o retorno da variável data, né, que é os dados, e posteriormente a gente cria uma variável vazia, que através dela a gente vai concatenar aqui uma estrutura HTML, que é onde a gente vai montar os bloquinhos lá com o Pokémon, tá? E aí eu tenho um loop, né, um for, né? E aí a gente vai poder varrer, né, essa variável aqui data, né? Porque ela vai ter vários dados dentro dela, e eu pego aqui, conto a quantidade, né, de itens que vai ter dentro dessa variável data e faço aqui a incrementação, tá? E aí, ó, essa variável que eu comecei vazia, eu vou montando aqui a minha estrutura HTML, tá? A gente vai ver na prática e entender melhor, só estou explicando por cima, tá? E aí aqui a gente pega lá o nosso objeto predefinido document, né? Pega aqui um elemento, né? Aqui, ó, bem aqui embaixo tem um ID Pokémon e no HTML a gente exibe o conteúdo, tá? E aí, ó, vai ter um códigozinho CSS, tá? Você copia e cola lá, a gente vai fazer na prática daqui a pouco. E o resultado vai ser esse, tá? Ó, bem simples, você vai ter uma lista de Pokémons, tá? Fazendo uma requisição na API do Pokémon, beleza? E aí, quando a gente estiver fazendo um exemplo prático, a gente vai usar aqui o Developer Tools, tá? Do navegador. Na aba Network, a gente consegue visualizar aqui, ó, o tipo de requisição que foi feita, né? Utilizando o XML HTTP request, tá? E aí o retorno aqui, ó, ele mostra também pra gente. A gente vai ver na prática como se utiliza essa API XML HTTP request, tá? Bom, e antes de ir para a prática no VS Code, vamos entender mais um conceito sobre o Fetch API. Uma requisição feita com o Fetch é semelhante ao XML HTTP request, porém, ela oferece um conjunto de recursos mais poderosos e flexível, tá? Com o Fetch API você consegue fazer também requisições às APIs, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó, utilizando a mesma API do Pokémon, tá? Ó, eu tenho um objeto, né, pré-definido, o window, que a gente já sabe, e quando ele fazer o evento de carregar, né, ele vai executar um método, tá? E aí, dentro desse método, a gente tem aqui um código. Vamos entender um pouco aqui, ó. Eu tenho aqui duas constantes, né? A primeira vai ser a URL da API do Pokémon, e a segunda, ó, vai ser o quê, ó? Um objeto contendo propriedade e valor, né? Key e value, chave e valor, tá? E aí, logo abaixo a gente tem um fetch, né? Que a gente vai passar aqui dois parâmetros, que é o quê? A constante URL e o options, né? Que são as opções que a gente seta aqui o método get para fazer a requisição nesse endpoint aqui, tá? Beleza, e aí, ó, quando ele retornar, né? Então, se ele retornar, executa aqui um método, né? E ele vai retornar aqui o response, né? A resposta do que foi solicitado, né? Na requisição. E eu faço um tratamento de erro simples, tá? Se for diferente de OK, ele vai exibir uma mensagem, né? E aí, se retornar, ele vai retornar aqui, ó, um objeto no formato JSON, tá? E aqui eu tenho um outro then, né?
que vai executar um método, né, passando aqui como parâmetro os dados, tá? Se retornar alguma coisa, ó. E aí eu coloquei um log para a gente ver aqui o resultado do log, tá? A gente vai fazer daqui a pouco um exemplo prático no VS Code e monta a mesma estrutura que a gente viu no exemplo anteriormente, tá? Ó, a gente cria o loop para varrer a variável data, tá? E a gente monta aqui o HTML para exibir os cards, beleza? Ó, o resultado vai ser o mesmo. Porém, se você ver lá na ferramenta do desenvolvedor, no próprio navegador, o tipo de requisição foi utilizando agora o fetch, tá? E não o XML HTTP request. Então você tem dois objetos para fazer o uso do Ajax, para fazer requisições assíncronas. Então, vamos agora para o VS Code fazer na prática e entender esses exemplos, beleza? Vamos para o VS Code. Bom, eu estou aqui com o meu VS Code aberto e aí a gente já vai fazer os exemplos lá do Notion, tá? Então vamos aqui, ó. Primeiramente, você vai criar aí dentro da pasta treinamento, né, como já de costume, uma pastinha chamada requisições, certo? E dentro dela você vai criar um arquivo index.html e um arquivo de script, tá? Que é onde a gente vai jogar os nossos scripts, tá? E aí no arquivo HTML você cria uma estrutura simples de HTML, tá? E coloca aqui já a chamada para o arquivo de script, tá? E a gente vai fazer aqui os exemplos lá do Notion, certo? E aí, antes de iniciar aqui o código, né, os scripts, a gente vai iniciar aqui, como já de costume, o nosso servidor, tá? Vou clicar aqui, ele vai startar na porta 5500. Automaticamente, ele vai abrir o meu navegador, tá? E aí, pessoal, nesse exemplo do vídeo de hoje, a gente vai utilizar o próprio navegador, tá? A gente não vai utilizar aquele formato dos vídeos anteriores, que era o browser embutido, né? O browser preview dentro do VS Code, pois a gente vai precisar utilizar o DevTools, né? As ferramentas do desenvolvedor do navegador, tá? Então, já vou abrir aqui, já, o console aqui do browser, tá? Develops Tools e vou fixar aqui embaixo, beleza? E aqui a gente tem a opção que a gente vai trabalhar agora, que é o Network e o Console, beleza? Bom, aqui a gente vê que o servidor, né, ele traz as pastinhas das aulas, né? A gente vai abrir aqui, ó, o assunto do vídeo de hoje, que é requisições, tá? Não tem nada no documento, pois a gente ainda vai escrever, certo? Então vamos lá para o nosso VS Code. Bom, primeiramente a gente vai entender sobre o objeto XML HTTP request, tá? Então vamos fazer o primeiro exemplo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma variável, né, chamada XHR, que é a abreviação de XML HTTP request, tá? E vou colocar aqui object, né? Pois ela vai ser um objeto, certo? E aí eu coloco aqui, ó, new, né? A palavra-chave que a gente viu na aula passada, tá? E a gente coloca aqui, ó, XML HTTP request. O próprio VS Code já sugere para a gente aqui quando a gente digita as primeiras palavras, tá? Coloco aqui um ponto e vírgula, certo? Agora eu vou colocar um console para a gente visualizar o que ele retornou nessa variável, tá? Ó, bem simples. Vou salvar aqui e vou lá no nosso navegador, tá? Ó, ele já retornou aqui, ó, um objeto, tá? Lembra das chaves? Quando eu tenho uma chave, eu tenho um objeto. E esse objeto XML HTTP request, ele é um objeto pré-definido do nosso navegador. Ele e o Fetch API, tá? E aí, quando a gente abre aqui, ó, a gente consegue visualizar aqui, ó, várias coisas, né? E ele vai ter aqui, ó, o evento onload, né? Ele traz aqui tudo como null, né? Eu tenho aqui, ó, a chave, valor, chave, valor, chave, valor. O valor aqui dessas chaves, né, são tudo null, não existe nenhum valor. Por isso que lá no exemplo a gente criou um método e instanciou a esse evento aqui, onload, né, que é quando o window carregar, tá? A gente vai já ver na prática que você vai entender melhor. Então eu tenho aqui, ó, chave, valor, né, pois a gente está trabalhando com objeto. E a propriedade principal que a gente precisa é esse response, tá? Pois é a resposta que o objeto vai retornar para a gente, certo? A gente tem aqui o status, tá? Que a gente vai fazer uma verificação e tem algumas outras propriedades, tá? Beleza, a gente já viu aqui o resultado do objeto XML HTTP request. Vou voltar aqui no VS Code
E vamos executar o primeiro exemplo, que é utilizando o XML HTTP Request para fazer uma requisição, né, na API do Pokémon, tá? Então vamos fazer aqui, já na prática valendo, ó. Eu vou apagar isso aqui e vou começar a digitar o código e explicar para você ir entendendo aos poucos, linha por linha, tá? Então vamos lá, ó. Primeiramente a gente vai escrever aqui o objeto window, né? O window é o objeto global, tá? É a janela do browser que a gente vê quando a gente abre o navegador, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, ó, o onload, que é o evento. Lembra? Quando a janela carrega, né? O navegador abre aquela página, aí ele vai executar esse evento, né? Onload. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, um método, tá? Lembrando, isso aqui a gente escreve function, mas não é uma função, é um método, pois a gente viu na aula anterior, né? Quando se está trabalhando com objetos, as funções viram métodos, tá? Então isso aqui é um método e aí a gente vai criar aqui um código dentro desse método, tá? E que código é esse? A gente vai criar uma variável chamada XHR, né, que a gente acabou de fazer, objet, e vai instanciar aqui o objeto pré-definido XML HTTP Request, tá? Bom, eu vou pegar essa variável agora, que é o nosso objeto, né, XHR objet, e vou fazer o seguinte, ó. Lembra daquela propriedade lá que a gente viu agora há pouco, onload, que ela estava com valor null, né? A gente vai adicionar aqui um método para ela também, tá? Ó. E esse método vai conter aqui um códigozinho aqui dentro. Mas antes de eu inserir o código do método onload aqui, né, do evento, do objeto XML HTTP Request, a gente vai aqui para fora dele, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai adicionar a variável, tá? XHR objet. Vamos chamar aqui o método open, tá? Para abrir uma requisição, tá? Para fazer. E aí o primeiro parâmetro é o get, tá? Que é o método que a gente utiliza para fazer uma requisição, tá? Do tipo get. E aí a gente coloca a URL no segundo parâmetro da API do Pokémon, tá? E aí o endereço é https, tá? Dois pontos, barra, barra, pokepi.co, tá? API, barra V2, que é a versão da API, Pokémon, barra, certo? E o terceiro parâmetro é um boolean, tá? Que é true. E aqui embaixo a gente vai colocar aqui, ó, xhrobject.send. O send ele vai enviar, né, a requisição, vai fazer a requisição, tá? Solicitar algo, beleza? Bom, agora aqui dentro, né, do método, quando ele fizer aqui a chamada nessa API aqui, ele vai enviar, né, ó, faz uma requisição nessa URL aqui, envia, pá, enviou. Aí ele vem para cá, ó. Ele vai executar o objeto XHTML request, pois quando o meu objeto predefinido window carregar, ele vem para cá, tá, ó. Quando ele fazer aqui o open, né, a enviar a requisição, ele executa aqui o objeto, o método na hora de carregar, tá? E aí ele vai executar o que tem aqui dentro, ó. E o que é que vai ter aqui dentro? Vai ter uma condição e vai verificar o status, tá? This, né? Esse this está fazendo referência aqui ao objeto, ao global ou ao objeto que a gente criou aqui, né? O objeto XML Request, que é o objeto também pré-definido. Ele está fazendo referência a esse objeto, tá, pessoal? This, eu coloco aqui, ó, status, tá? Se o status for igual a 200, né, que é ok, a gente vai executar aqui um log, tá? Console.log. E aí a gente coloca aqui, ó, dentro do log, uma mensagem, né? Status ok, certo? Vamos salvar aqui o código e vamos lá para o navegador ver o resultado, se ele retornou alguma coisa, tá? Eu vou limpar aqui e vou fazer aqui um refresh na URL. Ó, ele retornou, status ok, tá? Então ele está retornando 100%, tá? Se eu vir aqui e limpar e atualizar novamente, ele fez aqui, ó, uma requisição, tá aqui, ó, Pokémon, tá?
O tipo da requisição que a gente utilizou, né, foi o XML HTTP request e o status foi 200. Se eu clicar, eu consigo visualizar aqui, ó, que o request, né, a requisição na URL feita foi nessa URL aqui, tá? Que foi a que a gente colocou. O método foi do tipo get, o status foi 200, então foi ok, ele retornou, ele entendeu o que você pediu e retornou o que você pediu, né, solicitou, certo? E ele vai ter mais coisas aqui, mas isso aqui não interessa agora. Tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou te dar um suporte bacana, certo? Vamos dar continuidade aqui. Já que ele exibiu o log, a mensagem, é porque está retornando ok, né? Vamos dar continuidade aqui então no código, certo? Eu vou exibir aqui outro console log para a gente visualizar o response, tá? Deixa eu colar aqui. Aqui no Notion eu detalhei bem direitinho, tá? Eu vou colocar this, que é o objeto, ponto, operador de membro, e aí eu consigo ter acesso, ó, a várias coisas lá do meu objeto. Eu vou colocar aqui o response, vou salvar para a gente visualizar. Bom, aqui no meu navegador, eu vou voltar aqui, ó, no console, e aí a gente consegue visualizar aqui, ó, que ele retornou, né, alguns dados lá da API do Pokémon, tá? A gente já consegue visualizar aqui, ó, o nome de alguns Pokémons, tá? A URL aqui, né, de cada Pokémon. Então, tá ok, certo? Vou voltar lá para o VS Code. O meu response, a resposta, né, da requisição que eu fiz, tá ok. Então, eu posso dar continuidade, tá? Vou comentar aqui, beleza? Então, vamos lá. Se ele retornou o status 200, é porque tá ok, né, a minha requisição. Então, vamos dar continuidade. Eu vou criar aqui uma variável chamada data, né, que é dados, e ela vai receber o seguinte, ó, json.pass, tá? E aí eu coloco aqui, ó, this e o meu response dentro, que é a resposta da API, tá? E aí, o que é que acontece? Você viu que lá no navegador, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ele retornou aqui, vamos entender, ó, com calma. Ele retornou aqui um objeto, tá? Aqui ele abre as chaves, aqui ele fecha bem aqui, tá? Ele retornou um objeto, tá? Com chave e valor, chave, valor, chave, valor. Porém, dentro desse objeto vai existir um array que vai conter objetos, tá? Certo? Dentro do primeiro objeto eu tenho um array de objetos. E aí você vê que continua o mesmo fluxo, né? Ó, chave, valor, tá? Eu preciso fazer uma deserialização. Você vai entender na prática. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui o json.pass, né? E esse método .pass, o que é que ele vai fazer? Vou botar bem aqui, ó. Ele vai deserializar, tá? Uma string, certo? Para objeto JS. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Eu vou dar um console.log agora nesse data para a gente ver o que é que ele vai retornar, certo? Ó, ele atualizou aqui e o meu log já mudou, tá? Ó, você vê que ele veio, o retorno da API vem nesse formato aqui, né? Ó, quando eu utilizo o json.pass, né, eu vou deserializar para um objeto JavaScript, certo? Porque a API, quando ela retorna, ela não retorna um objeto JavaScript. Ela vai retornar nesse formato que está aqui, tá? Ó. E aí eu preciso utilizar aquele método para converter para um objeto JavaScript, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui já, ó, o resultado, certo? Ele retornou aqui um array, né? E nesse array eu vou ter vários itens, tá? De 0 a x, né? Quantidade é 20. E aí eu tenho aqui, ó, para cada item eu tenho um objeto, né? Se eu abrir aqui, ó, eu tenho aqui uma chave, valor, né? O name, que é o nome do Pokémon, e o nome do Pokémon. A URL dele, né? E o valor, certo? Vamos voltar lá para o nosso VS Code e dar continuidade. Beleza, eu dei um console.log aqui, está retornando, está convertendo, né? O nosso json.pass. Perfeito. Agora a gente vai criar uma variável, né? Chamada new content, tá? Ela vai receber nada, por enquanto. E aqui embaixo eu vou criar um for, tá? Um loop para a gente poder varrer aqueles objetos que a gente acabou de ver no log, tá? Que vem aqui do data.
Eu vou colocar, ó, let e vai receber 1, tá? E enquanto 1 for menor que o data, ponto, né? Aí, quando eu utilizo o operador de membro, eu consigo ter acesso aos valores, né? As propriedades do meu objeto, tá? Ó, vou colocar result aqui, certo? Para ter acesso aos itens, beleza? Que é onde vai estar os objetos. Então, eu vou fazer assim, ó. Data.results, que é o que a gente acabou de ver, ponto length, tá? O ponto length, ele vai identificar a quantidade de objetos, tá? Ó, que é isso aqui, ó, results, né? Resultados, ele retornou aqui 20, tem 20, tá? Ó, tem 20 objetos aqui, tá? E aí, o ponto length, ele retorna aqui a quantidade, ó. Pronto, coloquei aqui o ponto length, já estou pegando o total, né, do resultado. E vou colocar aqui agora a incrementação do meu for. Pronto. Aqui dentro eu vou fazer uma concatenação dessa variável aqui, tá? Ó, new content, que está iniciando vazio. Aqui dentro eu coloco ela e faço o seguinte, ó. Essa variável vai receber, aí eu vou fazer aqui uma interpolação, né? Um template string do JavaScript. Vou colocar aqui, ó, li class, né? Vou colocar aqui a classe que a gente definiu no nosso Notion, no nosso exemplo, Pokémon __ card, tá? E aí eu fecho aqui, pronto. Aqui eu vou repetir a mesma variável. E ela vai receber aqui, agora um link, né? Vou colocar aqui a data name, vou colocar aqui um atributo chamado data name, que vai ser o nome, tá? E eu vou utilizar aqui uma interpolação, tá? Ó, no JavaScript, que vai ser data.result, tá? E como eu estou dentro de um loop, de um for, eu preciso passar o índice, que é para poder aplicar isso aqui que eu estou fazendo para cada item do meu for, tá? Aplicar o link, beleza? Aí eu só faço isso aqui, ó, a variável i, né, que é o índice. O i é 1, depois vai o i é 2, depois o i 3, i 4, até o 20, tá? Então ele vai aplicar isso aqui de um por um nos meus elementos. E aí eu coloco aqui o name, pois eu quero o name nessa tag aqui do HTML, tá? Aqui eu fecho, certo? E fecho a tag. Aí bem aqui faltou uma aspa dupla. Pronto, aqui eu coloco um ponto e vírgula. Vamos para a linha seguinte. Vou colocar aqui a mesma coisa, mas igual. Agora a gente vai fazer a imagem do Pokémon, tá? IMG class, que eu abro aspa dupla e coloco Pokémon __, thumb, tá? Que vai ser a thumb do Pokémon. E aí eu coloco o atributo src, né, para procurar a imagem do Pokémon. E aí, na API vai ter lá na documentação como você utiliza, né, a API. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo da documentação, tá? Eu vou copiar aqui diretamente do Notion, que está mais fácil e simples. O que a gente vai colocar aqui, tá? Ó. Você cola aí, fecha aspas, tá? E coloca aqui barra e fecha a tag, ponto e vírgula. O que é que a gente está fazendo aqui? Deixa eu diminuir aqui a tela para ficar melhor de ver. Eu estou passando a API, né, barra images, barra Pokémon e o índice, tá? Que é o ID do Pokémon. Ó. Se você copiar essa URL e for lá no seu navegador e colar, vamos ver o que é que acontece. Ó. Barra Pokémon. Vamos ver o que é que ele vai retornar. Ó, não retornou nada. Deixa eu colocar aqui um valor 1. .png. Opa. 1.png. Olha o que é que acontece. Ele identifica o primeiro Pokémon, né? E aí ele traz a imagem dele, tá? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, ó. Se eu colocar 2
ele vai retornar a imagem do segundo Pokémon da API, tá? Se eu colocar 3, ele traz a terceira imagem. E assim vai, até o 20, beleza? Se eu colocar o 10, ele retorna o 10º Pokémon. Então, o que é que a gente está fazendo? A URL continua a mesma, porém só vai mudar o número da imagem, tá? E aí você pode ver, ó, que aqui continua a mesma URL e aqui eu coloco apenas o índice, né, ó. Ele vai começar com o valor 1 e vai fazer o loop, né? 2, 3 e aqui eu consigo retornar cada imagem do Pokémon, certo? Pronto, aqui eu vou dar continuidade no HTML, tá? E a próxima tag é o título, né, do Pokémon. Vou continuar aqui o template string, vou criar aqui um H2, tá? Vou adicionar a class Pokémon underline title. E aí eu coloco aqui a interpolação, tá? Vou colocar data.results, né? .name, tá? Só que eu tenho que colocar aqui o índice, que é para poder trazer cada elemento, o nome de cada elemento que vai exibir aqui pelo for, tá? Pronto. Aí aqui no final eu fecho a tag H2 e ponto e vírgula, certo? Aí aqui eu vou copiar para ser mais rápido e colar aqui e fechar o link aqui, tá? Ó, esse aqui é um link, a tag A. Pronto, fechei. Aqui embaixo eu vou fechar agora a LI, certo? Ponto e vírgula. E montamos o nosso card por enquanto, tá? Agora, fora do loop, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu objeto predefinido document, né? O meu HTML, ponto, operador de membro, eu vou pegar o elemento pelo ID, get element by ID. Qual o nome do ID do elemento lá? Vamos criar aqui o elemento, né? Vou criar aqui, ó, uma UL, uma lista, e vou colocar aqui um ID para ela, tá? O ID vai se chamar Pokémon, certo? E a classe, né, para a gente estilizar, a gente vai colocar aqui Pokémon, certo? Aqui a gente não coloca nada dentro, pois o JavaScript vai inserir os elementos, os itens dessa lista aqui dentro, tá? Eu vou salvar, vou voltar aqui no meu JavaScript e vou colocar aqui o ID que a gente definiu, tá? O ID é Pokémon, certo? E aí eu vou utilizar aqui, ó, o inner HTML, né? Eu tô dizendo, quando eu pegar esse elemento que a gente acabou de definir no nosso documento, né, pelo ID, eu vou escrever um HTML, tá? Que é esse aqui que a gente está fazendo aqui, ó, montando, tá? E aí ele vai receber essa variável aqui que a gente criou fora, né, ó, new content, tá? Vamos salvar aqui. Vamos lá no nosso navegador ver o resultado. Vamos ver o nosso resultado aqui, ó. Olha o que foi que aconteceu. Ele trouxe o Pokémon, a imagem, o título, né? O Pokémon, o nome do Pokémon. Porém, tá faltando uma coisa, né? Tá muito estranho, tá muito feio. Não tá igual o exemplo do Notion. O que é que tá faltando? O CSS, né? Então, vamos lá adicionar as nossas classes do CSS. Você vai criar um arquivinho, você vem aqui, ó, digita aqui style.css, né? Aí você vem aqui no Notion, copia aquele CSS que eu deixei lá já para agilizar, tá? A nossa aula. E cola aqui, tá? Aí você salva, já vou fechar aqui. Aí você vem aqui no arquivo do documento e chama ele aqui, tá? Ó, link. E você, ó, já chama aqui, tá na raiz, style.css, salva. Se eu vim agora no meu navegador, olha o que é que vai acontecer. Mágica, né? Legal? A gente já criou aqui uma listinha de Pokémons, tá? Ó, tem um efeitozinho CSS. E aí, ó, a gente já criou uma aplicaçãozinha bem simples com o XML HTTP Request, né? O objeto para você fazer uma requisição na URL lá da API do Pokémon, tá? Ó, vou inspecionar aqui e ver nas ferramentas do desenvolvedor aqui, tá? Ó, vou atualizar a página, ele faz a requisição, né? Ó,
traz todas as imagens, tá? Aí você clica aqui em Pokémon, ó. Você vai conseguir visualizar aqui, ó, a URL, tá? Preview, você consegue ver que ele retornou aqui, né, ó, results. Ele vai retornar aqui um array, né, de objetos, tá? Com 20 Pokémons, beleza? Então esse foi o exemplo utilizando o XML HTTP Request. Agora a gente vai ver um exemplo utilizando o Fetch API. Vamos para a tela. Vamos fazer agora utilizando o exemplo da Fetch API. Então eu vou renomear esse arquivo aqui para XML HTTP Request. Vou botar XHR, que é a abreviação, tá? E aí a gente vai trocar aqui para XHR, tá? Pra gente deixar salvo aqui o código, pra gente não perder, certo? E ele vai continuar funcionando. Eu vou copiar essa linha, eu vou colar aqui embaixo, essa aqui eu vou comentar, tá? E aqui eu vou colocar fetch, tá? E vou criar um arquivo aqui chamado fetch.js, tá? Que é onde a gente vai colocar o exemplo do Fetch API, tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora utilizando o Fetch API. Só para não esquecer, vamos dar uma olhada aqui rapidinho na documentação da API do Pokémon, tá? Bem simples, ó. Opa, aqui ele está retornando o response. Pronto, ó. Eu vou deixar esse link aí também, tá? Na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada, você acessa aí a descrição, tá? Aqui, ó, você consegue ter acesso a exemplos, tá? Como se utiliza a API, tá? Para pegar o Pokémon, beleza? Você consegue ter um suporte legal aí, olha na documentação, tá? Bom, para a gente não perder tempo, vamos para o exemplo aqui, né? Que é o que interessa. Vamos lá então, ó. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio, ó. No meu objeto predefinido, o window, né? Quando ele carregar o evento onload, ele vai executar um método function, tá? Aí você vai digitando aí, igual eu tô fazendo aqui, tá? Para você ir praticando e memorizando o conhecimento, o conceito que a gente viu no começo do vídeo, para não esquecer, tá? Para você aprender. Aí vamos criar aqui a primeira constante, né? E aí você coloca aqui, ó, URL e coloca a URL da API, tá? Deixa eu copiar aqui para ser mais prático. Pronto, a URL é essa, certo? Deixa eu colocar aqui aspas simples, para ficar igual ao exemplo do Notion. Pronto. Aqui embaixo eu vou criar outra constante, tá? E aí vou colocar aqui options, tá? Que vai receber um objeto. E aí eu vou colocar aqui, ó, método do tipo get, tá? Vou colocar aqui mod, que é o modo, né? Cors, tá? Essa propriedade mod cors, tá, pessoal? Vou explicar assim só por cima. É quando você tem uma aplicação no seu localhost, né, HTTP, e faz uma requisição para um protocolo diferente, HTTPS, né? A gente está fazendo uma requisição para um endereço que está utilizando HTTPS. E muitas vezes o navegador ele barra, tá? Por questões de segurança. Isso é uma coisa nativa do próprio navegador, tá? Porque você precisa fazer requisições com o mesmo protocolo, tá? Dá uma pesquisada sobre CORS, tá? Vamos dar continuidade aqui. Redirect follow e cache default. Pronto, criamos aqui as opções. Agora a gente vai fazer aqui o fetch, tá? O fetch é bem simples, ó. A gente vai colocar aqui a URL, tá? Primeiro parâmetro. E o segundo vai ser as opções, certo? E aí, aqui, eu utilizo aqui o then, né? Então, se ele retornar, vai executar um método, né? E aí ele quer o response, tá? Se o retorno for ok, retorna um response. Vou fazer um tratamento de erro aqui simples, tá? Tratamento de erro. Vou colocar aqui um if. Se
o response, né? Response for diferente, né, de ok, aqui o sinalzinho aqui é diferente, tá? Se for diferente do esperado, que a gente espera, né, eu quero que ele execute aí uma mensagem, tá? A gente vai utilizar aqui, ó, o throw, tá? A gente está criando um objeto também para exibir o erro, tá? Vou colocar aqui, erro ao executar requisição. Pronto. E aí aqui embaixo eu vou colocar retorna um objeto no formato JSON, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, return response.json, tá? Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, tá aparecendo um errinho aqui, ó, já tava vendo o que era. Tá faltando aqui um parêntese, tá? Deixa eu ver aqui se está certo. Aqui é só um. Pronto, ó. Aqui o azul é desse e o rosa é desse aqui. Beleza. Pronto, agora tá certo. Aqui embaixo, o DEN vai ser para receber os dados, tá? Ó, esse DEN aqui embaixo, receber os dados. É bom a gente comentar o código que a gente consegue entender mais a lógica, né, do que está sendo feito. Aí se você quiser, depois você pode apagar, tá? Então eu vou criar aqui um método, né, que vai receber os dados, tá? Data. Vou colocar aqui um console.log para a gente visualizar se ele está retornando, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos salvar aqui e ir lá no nosso navegador e testar, ver se ele está retornando, tá? Vou abrir aqui o inspec, ferramenta desenvolvedor, colocar aqui no log, e retornou um errinho, ó, na linha 22. Vamos ver aqui qual é o erro. Não vai, deixa eu ir aqui. Linha 22. Ó, o VS Code, ao invés de me ajudar, está atrapalhando. Ele faz o autocomplete, né? Eu vou escrevendo, ele vai completando e acaba inserindo no canto errado. Beleza, salvei. Vou voltar aqui. Fez a requisição. Pronto, ó, retornou, né? Utilizando a Fetch API. Pronto, ó, tá aqui o result, que é o que eu preciso, tá? Beleza, está retornando, vamos dar continuidade, né? Vou comentar aqui e vou dar continuidade aqui, tá? Para não ficar muito extenso, né? Eu vou copiar aqui só o for, tá? Que a gente já viu no exemplo anterior, né? E a variável que cria o conteúdo, tá? Que é o new content. E aí a gente já viu como é que funciona, né? A gente vai criar o link do Pokémon, né? A gente traz aqui a imagem e passa o índice do for, que é para ele aplicar a imagem, né, de cada Pokémon, tá? Na tag img. Aqui ele traz o título, né, de cada Pokémon. Só passar o índice do for, ele vai aplicar para cada um, tá? E aí aqui fora do for, a gente coloca o resultado, né? Lá no elemento do HTML, tá? Ó, o documento, pegue o elemento pelo ID, chamado Pokémon, e apresente aqui essa estrutura aqui de HTML, tá? E aí, o CSS a gente já tem, né? A gente só salva aqui e vê o resultado no nosso navegador. Pronto, ó. O resultado é o mesmo, tá, pessoal? Utilizando o Fetch API, tá? E aí, para a gente visualizar, né, qual é o tipo de objeto que a gente está utilizando para fazer essa requisição, é só você vir aqui nessa abinha, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, ó, tá aqui o tipo, ó. O tipo é o fetch, tá? Se você clicar, você consegue ver, né, o preview. O response você consegue ver, que é o retorno, né, da requisição. Aqui você consegue visualizar a URL da API, o método get, o status, tá? Então a gente consegue visualizar o retorno, tá? E o tipo que foi via Fetch API, beleza? Então tá aqui a nossa Pokédex, né? A gente viu aqui o exemplo utilizando o objeto XML-HTTP-Request e agora foi com Fetch API, beleza? Bom, pessoal, eu vou dividir o assunto desse vídeo de hoje em dois, tá? Esse vai ser a parte 1, tá? Porque ficou muito extenso. E na parte 2, a gente vai entender um pouco sobre JSON, beleza? Então, espero que você tenha entendido o assunto da aula de hoje, que foi requisições síncronas e assíncronas.
a gente viu os objetos, né, XML HTTP Request e o Fetch API, tá? A gente fez uma requisiçãozinha utilizando a API do Pokémon, né? A gente criou uma Pokédex. E no próximo vídeo, na parte 2, a gente vai entender o conceito de JSON e ver alguns exemplos para a gente fechar com chave de ouro, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Deixa aí seu feedback nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força aí pro canal para a gente fortalecer o conhecimento, beleza? E te vejo no próximo vídeo, parte 2, beleza? Valeu, galera!